no livro de Tiago. Você vai em Apocalipse e vem voltando bem devagarzinho que você vai encontrar Tiago. Você vai passar Apocalipse, vem voltando. Primeiro, segundo João, depois primeiro, segundo Pedro. E aí, bem pertinho, você encontra o livro de Tiago. Capítulo 1 de Tiago. Nós vamos ler o versículo 2 ao versículo 4. Tiago, Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, toda reverência à palavra de Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Aí, 4 foi? Amém? Amém. Vocês ficaram assim pensando no texto? Agora eu lembrei que minha mãe sempre falava sobre esse texto e meu pai. Vamos voltar para o 1 aí? Isso. Eu vou ler junto com vocês agora, acompanha aqui na tela. Vamos lá. Meus irmãos, Tiago orientando a igreja, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Ué, pastor, não faz sentido. Segura aí, filho, fica no 1. Não faz sentido, pastor? Me alegrar com a tribulação, com a provação? Porque é exatamente a provação que te aperfeiçoa. É a provação que te ensina. É a provação, porque quando está tudo bem, irmão, a gente, descansa, relaxa. Quando vem a provação, você, fica ligado, sim ou não? Então vamos para o 2. Vamos lá, 2, foi? 3 agora? Assim vocês saberão, olha isso, se vocês entenderem isso, vocês saberão que a prova da sua fé, porque quando você é provado, você está provando a sua fé, se você crê. Mesmo na luta, se você continua crendo. A ideia da provação é essa. Só que a gente leva para o campo pessoal, emocional, psicológico, começa a dar parafuso, sim ou não? Mas quando a gente conhece a palavra, a gente volta para a palavra, a gente vê que a tribulação e toda a coisa é para te gerar perseverança, e aí você tem a fé testada. É agora que eu quero ver se ela crê. É agora que eu quero ver se ele crê. É agora que eu quero ver. E aí é a prova da sua fé, e a sua fé, ela vai produzir perseverança. Eu vou permanecer. Repete comigo. Eu vou permanecer em Deus e em sua palavra, mesmo em meio às tribulações. Ixi, irmão, isso aí é só quem realmente tem fé para dizer isso. Agora, a fé sem obras então você tem que falar, mas na hora que o bicho pegar, você tem que permanecer na fé. Quem está entendendo, diga amém. Então, diante desse texto, eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas elas buscam prosperar somente quando tudo vai bem. E isso parece legal e parece óbvio, mas não é legal. Por quê? Porque, infelizmente, eu, particularmente, como pastor, como líder e como servo também, eu me preocupo com isso. Às vezes, a gente está cheio tem coisas de compromissos para sanar, coisas para pagar, compromissos da igreja, aquelas coisas todas, e às vezes a gente está, eu e a pastora, feliz, rindo, brincando, assim, se alegrando com Deus, mesmo em meio às preocupações, a gente está ali. Aí, às vezes, o Paulo Gabriel fala, eu não estou preocupado, não. Porque ele que Aí eu falei, não, filho, eu me sinto mal se eu tiver tudo bem, com as contas pagas, tudo certinho, e eu estiver feliz e alegre com Deus. Quando não está, aí eu mudo e fico triste. Eu posso ficar preocupado humanamente,
A energia baixa um pouquinho, mas eu não posso ficar deixando isso acontecer. Senão o nosso cérebro ele entende que a tribulação, a dificuldade, ela mexe com você. Aí o que o diabo faz? Aí ele taca mais. Aí nunca cessa. Quem está entendendo, diga amém. Então, a ideia é você hoje aprender a prosperar mesmo em meio à tempestade. Porque sabedoria e força nascem exatamente nos dias difíceis. Então, a prosperidade começa quando aprendemos a crer em Deus, mesmo em meio à tempestade. A dor não é um obstáculo. Olha isso. A dor, ela não pode ser um obstáculo. Por maior que a dor seja, coloque isso no teu coração. A dor da ingratidão, a dor da perda. Quem perdeu pai e mãe aí sabe, é uma dor muito grande, uma tristeza muito profunda. Porém, a dor não pode ser um obstáculo para o meu ministério. A dor não pode ser um obstáculo para o meu casamento. A dor não pode ser um obstáculo para o meu crescimento. A dor não pode ser um obstáculo para o meu desenvolvimento, a minha transformação e muito menos para a minha salvação. Quem está entendendo, diga amém. Então não deixe a dor te parar. A dor você vai sentir, mas você precisa entender que você precisa continuar. Então, quando você entende essa verdade, você começa a agir diferente mesmo em meio às tempestades. Mas o meio para o desenvolvimento, quando a gente entende isso, você começa a entender que a luta, a tribulação, ela é para desenvolver as tuas virtudes. Porque é na adversidade, na dificuldade, que você começa a entender quem verdadeiramente você é. Se você é fraco, se você é forte, se você... Olha, a Bíblia tem um versículo que há muitos anos me confrontou. Se no dia... É Provérbios, tá? Se no dia da tua angústia você se mostra fraco, a sua força é pequena. É pequena. Numa tradução livre, Neiviana, capítulo 2, versículo 3. É quase isso. Procura aí. Vê aí, irmão. Vê aí para não falar que o pastor está... Ó, vai ter outra versão, mas vamos lá. Foi o que eu entendi no meu coração. Se no dia da angústia você se mostra fraco, a sua força é pequena. Quando eu li isso no momento de tribulação, há quase 30 anos atrás, eu estava passando por uma situação, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu fui na palavra, abri nesse versículo, pensei que o Senhor ia ser assim, ó, vai nessa tua força, varão valoroso, que eu sou contigo. Não, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Olha aí, ó. Se te mostrares frouxo no dia... Esse versículo ficou na minha cabeça, irmão. Eu precisando de uma palavra de conforto do Senhor. Ele vai lá e me dá um tapa na cara e fala assim, se você fraquejar agora, tu é frouxo. Aí eu falei, eu não sou frouxo não, Senhor. Então eu vou lá, vai comigo, vai na minha frente. Eu fui lá e Deus foi agindo poderosamente e mudou o quadro que se instaurou de caos naquele lugar. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra para a tua vida e eu já quero começar te dando a primeira lição do dia sobre isso. A tempestade é escola de Deus. Vamos repetir junto no 3? 1, 2, 3. A tempestade é escola de Deus. Deus está vendo você falar isso e quando a tempestade vem, tu se desespera. É bonito falar isso, né? A tempestade é escola de Deus. Aí vem a primeira provinha, tu já, meu Deus, Deus me abandonou, Deus não é comigo. Não dá essa sensação? Rapaz, tem momento que fala assim, Deus me abandonou e saiu correndo e eu estou sozinho na treta. Sim ou não? Só eu que sinto isso? Não, estamos juntos, irmão. Porém, o que Deus falou comigo? A tempestade é minha escola. Toda aprovação tem um propósito. Coloca Romanos 5, 3 ao 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Toda aprovação tem um propósito. Deus, gente, senão Deus não seria Deus. O bicho pegou para o teu lado, não existe Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, olha aí, Tiago já deu a carta, Paulo vai lá, quer dizer, Paulo primeiro falou, depois Tiago vai lá e faz a mesma coisa, sabendo, olha aí, que a tribulação produz paciência. Tem que ter muita... Quem mandou nós pedir paciência para Deus? Deus manda a tribulação para tu ter paciência na tribulação. Por que a paciência é exercida na tribulação? Diz assim, por quê, pastor?
Porque o bicho está pegando, a tribulação está te assolando. Tu não consegue mudar, não dá para fazer nada. Tu tem que o quê? É só esperar acontecer. Aqui é o segredo. É só continuar e não deixar que as lágrimas... Aí o tom não vem, né? Embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, e nada e ninguém. Tá bom, tá bom. Amém? Aí, paciência gera o quê? Experience. Experiência, mais uma experiência para a tua vida. Mas estou na tribulação. Pega uma mala, irmão. Compra uma mala. Toda vez que passar por uma luta, tu fala assim, mais uma para... Bota aqui. Tem gente aqui que está com as 50 malas já, irmão. Deus vai te dar um closet. Em nome de Jesus. Amém? Recebe, irmão. Experiência. A experiência é o quê? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança, irmão. Vai acontecer o que Deus prometeu que vai acontecer. Amém? E a esperança? O que acontece? Quando você tem esperança, você sai da confusão. Se eu sei que Deus vai agir, se você sabe que Deus vai agir, acalma o teu coração. Acalma teu coração. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. A maior prova que Deus te ama é que você está aqui hoje. Se Ele não te amasse, Ele teria te matado. Ele pode sim ou não? Irmão, aquele cantor, estou dizendo que Deus matou ele não, tá, gente? Estou dizendo isso não. Mas a morte dele é a prova de que a pessoa está vendo, vai ser tão lindo, inclinou aqui e não voltou mais, caiu. Ele nem voltou com o pescoço direito. Pode acontecer. Mas o amor dele ainda está deixando a gente vivo. Se você e eu estamos vivos, é porque Deus tem coisa para fazer na nossa vida, amém? Deus vai mudar o quadro da tua família, Deus vai mudar o quadro dos teus filhos, Deus vai mudar o quadro da tua história. Mas é necessário que você pegue toda essa tribulação, transforme em fé, esperança, perseverança. Se você não entender isso, você vai, cada vez que você passar por uma situação, você vai sofrer sobremaneira. E a ideia de Deus é que Ele permite dores para formar o teu e o meu caráter. Porque é na tribulação que você vê o caráter. É na tribulação que você vê o caráter. Coloque Hebreus capítulo 12, versículo 5. Deus permite dores para formar o teu caráter. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Coloca. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que o recebe como filho. Pastor, nós apanha de papai sim. Tá fazendo, e às vezes você não apanha só por pecado. Às vezes você apanha por atitudes que Deus não está aprovando. E essas atitudes não significa que você é um pecado. Talvez se Deus perceber que você está, vamos dizer assim, ajudando todo mundo na rua. Quem você vê, você quer dar dinheiro, você quer comprar coisa, você quer fazer alguma coisa, e você está fazendo isso exageradamente. E aí está faltando para a sua família e você está ajudando todo mundo, mas não está ajudando a sua família. Papai vai te pegar. Papai vai te bater. Porque ele ama você e ele não quer que você sofra com isso. Você vai ajudar pessoas lá fora e a pessoa vai ser ingrata com você. Aí você, como assim? Eu ajudei a pessoa e a pessoa foi ingrata comigo. Como é que Deus permite isso? Talvez você está fazendo errado. Aí papai vai, chicotar você. Chicotear, né? Chicotear você para você parar com isso.
para você equilibrar isso. Então, geralmente, Deus ele vai usar de artifícios para te repreender. Porque às vezes você pensa que está fazendo certo e está fazendo errado. E às vezes você está passando por uma tribulação por causa de uma atitude como essa, que você acha quantas pessoas você achou que estava ajudando e depois essa pessoa se voltou contra você. E você falou, mas eu estava fazendo o que era certo. Mas talvez aquilo que você está fazendo não é o que Deus quer que você faça, naquele nível que você está fazendo. Quem está entendendo, diga amém. E aí, com isso, ele joga uma tempestade em cima, para você ficar ligado. E aí, a tempestade revela quem somos e onde precisamos crescer. Todas as vezes que você buscou um salário melhor, uma situação melhor, foi porque você estava na pior. Toda vez que o cinto aperta, você fica buscando alguma coisa para fazer, para melhorar. Sim ou não? Então, muitas vezes, a tempestade é uma escola te ensinando que você precisa se mover, se mexer e melhorar. Então, eu quero liberar uma chave para você, fechando o primeiro ponto. Não lute contra a tempestade. Aprenda isso para a tua vida. Não lute contra a tempestade. Aprenda dentro dela. Se cair, como caiu essa semana. Caiu essa semana não. Qual foi o dia que a gente veio? Sexta-feira, a gente estava vindo à noite aqui para a igreja para fazer atendimento e ter reunião. E caiu um pé d'água. Aquele momento que caiu, a gente estava na estrada, a estrada cheia e tal. Não adianta, irmão, você sair do carro. Não, está embaçando aqui. Vai adiantar você descer do carro e brigar com a tempestade? Sim ou não? Você tem que dar o seu jeito ali, liga o desembaçador, e se tiver ruim o desembaçador, você passa lá a flanelinha, né, no vidro, quem nunca fez isso, né, de passar lá, de você dar o seu jeito, dobrar a sua atenção, ficar ligado. Não adianta você, no meio da tempestade, chutar a tempestade, brigar com a tempestade. Aprende isso. No momento da tempestade, não lute contra ela, procure aprender com ela. Ela está te ensinando a ser mais forte, mais sábia, mais sábio e mais fiel a Deus. Aprenda isso na sua vida, irmãos. Quando vem uma tempestade, é ruim, molha, é horrível. Aí, irmão, a gente já na tempestade, mas sexta-feira caiu uma tempestade aqui, pelo menos, não sei se caiu na sua casa, torrencial. Aí, eu aqui já perto, em frente aqui à Assembleia, ó, aqui, parado, estava tudo parado, daqui a pouco, alguém bate na traseira. De leve. Tum, encostou. Aí, eu não ligo, tá? Dependendo do que seja a pancada, eu nem ligo, continuo. Mas como já estava parado mesmo, e eu estava com o carro do Paulo Gabriel, né? Se fosse o meu, eu nem descia não, irmão. Ela sabe que eu não desço. Mas, como era o dele, eu falei, eu tenho que pelo menos ver se, né, prejuízo ali. E aí eu fui descer, chovendo torrencialmente. Eu fui só para ver se estava ou não estava, como é que estava. Quando eu botei o pé, a água até aqui assim, ó. Eu já enfiei o pé dentro da água já. Na tempestade já estava, né, bom. Ainda tinha uma poça, um mar da Galileia. Aí você pisa dentro da água, eu olhei lá, graças a Deus, um arranhão, irmão. Eu, nem no meu, nem do rapaz, gente boa também. Apertei a mão dele, falei, vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Entrei no carro, aí já liberou o sinal, já foi andando, tá? Cheguei aqui igual cheio de água dentro do coisa. Eu vou fazer o quê? Chutar a tempestade? Não. Observaram o dia hoje? Tem a tempestade e tem a bonança. Agora, se eu brigo, se eu fico, meu Deus, que Deus é esse? Aí Deus me mata, eu não ia nem ver esse sol aí. Não reclame. Não reclame. Outra coisa, um toquinho na traseira lá, tuc. Melhor do que uma carreta levando nosso carro. Melhor do que alguém parar lá e quebrar tudo. Eu aprendi, mesmo na tempestade, manter a mesma posição em Deus. Amém? E aí, na segunda, então, não lute contra a tempestade. Está passando tempestade? Não fica, ai meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? Quando é que essa tempestade vai parar? Não. Ei, acalma. Vê o que você pode fazer para melhorar o quadro, se conecta com Deus e cumpre o seu propósito. Cumpre o seu propósito. Deus ele vai te honrar. Amém? Segunda chave para a tua vida.
Perseverança, a chave para o crescimento interior. Todas as vezes que você passa por lutas, parece que você está perdendo. Parece que estão tirando um pedaço de você. Mas Deus manda te dizer que a partir de hoje você vai entender as lutas como você crescendo interiormente. E aqui é que está o segredo, a cereja do bolo. Ou melhor, o morango do amor. Aqui, esse negócio é um negócio normal, é bom, não é bobeira não, né? É que está falando em todo lugar isso, não é besteira não, né? A maçã do amor, morango do amor. Olha a humanidade, meus irmãos, aonde chegou. O assunto do século, um doce de morango. Então, vamos usar, né? A trend. Vamos usar a trend. Vamos lá. Eu vou te dar o morango do amor, não é mais cereja, o morango do amor. A propósito, alguém aqui sabe fazer esse morango? Se souber, fala comigo. Aí, olha aqui. Sabe o que é o lance aqui? Ó, quem está de fora, o diabo, o inimigo, Satanás, as circunstâncias, a tempestade, seja quem for o que for, não importa, está achando que você está molhado, está na tempestade, se lascou todinho. Só que a palavra de Deus está dizendo que se você perseverar, se você permanecer, se você exercer sua fé, haverá uma mudança interior. E aonde é que entra a cereja do bolo? O inimigo não vê, as circunstâncias não veem. A mudança é interna. Você está entendendo? Tem um hino que diz assim, me ajudem, que eu só lembro um pedacinho. Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado, cantar do outro lado. Não é isso? E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Ó, se Ele te prometeu. Que gracinha vocês cantando, mas quando a tempestade vem, o desespero bate. Então, em nome de Jesus, perseverança é a chave para o seu crescimento interior. O poder da constância. Gálatas 6:9. Poder da constância. Meu irmão, ei, sabe quando é que você prova para Deus que você é constante? É na tempestade, é na tribulação, é na luta, é no deserto. E não nos cansemos. Vamos repetir junto, porque está no plural? No 3, 1, 2, 3. E não nos cansemos. Ei, gente, vocês entenderam isso aqui? Isso é palavra de Deus. Isso aí não é citação de Ellen White, não. Nem de Allan Kardec. Nem de Buda. Nem de Maomé. É palavra de Deus. Olha isso aqui. Não nos cansemos de fazer o que você faz, o que você entende que está certo, faça. Porque ao seu tempo você vai ceifar é colher. Ceifar é cortar e colher, ok? A seu tempo, tudo tem um tempo. Isso se não tiver o quê? Desfalecido. Aí a tempestade, a luta vem para quê? Para nos fazer desfalecer. Porque se a gente desfalecer, nós não vamos colher. Pegou a chave? Então, meu irmão, minha irmã, não sei qual é a luta que você está passando, mas você precisa permanecer fazendo o que Deus chamou para fazer, porque no tempo certo você vai colher. E se você não desistir, se você não desfalecer, desfaleceu, desistiu, você não vai colher. Aí sim a tempestade vai ter efeito sobre a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Perseverança é mais forte que talento. Hebreus 10:36. Olha só. Às vezes você é capaz
Você é estudado, você tem um bom cargo, você tem um talento, habilidade, você é uma pessoa maravilhosa. Mas só que, se você não tem perseverança, é por isso que a gente vê médicos, advogados, pessoas que estão lá, num alto nível da sociedade, quando o problema vem, você vê ele desmoronar igual uma criança. A grande exemplo do presidente Bolsonaro. Um cara, ele todo, né, nas eleições dele, lá no mandato dele, ele todo, né, usou até algumas expressões chulas, né, sobre a característica dele, que ele era muito, né, isso e aquilo, todo militarzão e tal. Lamentável, não estou querendo isso, em nome de Jesus, lamento muito pelo que está acontecendo com ele, mas aí já mudou um pouquinho, né, irmãos? Ele já está sentindo o peso da tempestade, aí já chora mais, o semblante já não é mais o mesmo, a postura, né, tal, já muda. Por quê? É natural do ser humano. Na hora que o bicho pega mesmo, aí entra uma estrutura espiritual que ele tem por causa da esposa e das pessoas que estão ao redor dele. Mas ele mesmo, ele não tem estrutura. Tanto é que, se realmente for verdade, o pastor Silas disse, né? Só se o pastor Silas não está sendo verdadeiro, mas pelo que o pastor Silas falou, lá ele falou algumas coisas para o pastor de alguém que estava sem chão e sem estrutura nenhuma para suportar aquilo que ele estava vivendo. Vocês estão entendendo sobre isso? Então pode ser o presidente da República, pode ser quem for. Não adianta talento, habilidade, formação, se você não tiver perseverança. E o grande segredo é que você pode ser a pessoa mais simples do mundo, não ter nem um segundo grau, mas se você tiver perseverança, nada te para. Amém? E aí, a dor é temporária, mas o caráter é eterno. Quando você passa por situações, você sofre dano e você sofre dores. Mas o que vai dizer se você tem ou não caráter é a sua postura em meio à dor, em meio à tribulação. Tem gente que no meio da tempestade, a pessoa deixa de ser quem ela é. Tá? Igual aquela pessoa, isso eu estou falando para homens, tá? Mulher é de se entender que isso aconteça biologicamente, né? Isso. Mas você está aqui, a pessoa é homem, e está ali, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz, aparece uma barata aqui voando. De repente ela gruda aqui. É agora que você vai ver a hombridade da pessoa. A barata... A pessoa se revela, irmão. Sim ou não? Não que a pessoa seja alguma coisa diferente, mas ela vai revelar, no mínimo, a reação dela diante de uma pressão. Vocês estão entendendo? O homem mesmo, né? Eu não estou falando sobre ser não homem ou não, eu estou dizendo revelar a reação diante da crise. Eu não estou falando da masculinidade do homem. Embora um grito desse, ou ele soprano, não, é tenor, ou então alguma coisa está desequilibrada. Mas, se uma barata vir aqui, a minha reação à barata vai dizer muito sobre o meu controle emocional numa situação. Vocês estão entendendo? É sobre isso. Então, o inimigo, Satanás, seja o que for que está te deixando atordoado, vai ficar de olho na reação. A pessoa está aqui, meus irmãos, e não sei o quê, a barata pousou aqui. Eu já vi isso acontecer, tem no YouTube. A pessoa está no púlpito, a barata entrou, a pessoa... Eu não vou fazer. Homem, mas... E largou o microfone e saiu correndo no meio da igreja, por causa da barata que entrou. Isso não quer dizer que a pessoa não é homem, não estou falando sobre isso. Vocês estão vendo muita internet. Não é isso. Eu não estou colocando em xeque a masculinidade. Eu estou dizendo sobre a reação no meio da situação. Lembrem uma vez que eu estava dando o estudo de quarta-feira, uma barata voando ali, e eu só dando o estudo, ministrando e olhando a barata. Falei, quando ela passar aqui, eu levantei, pisei na barata, que ninguém nem viu, né? O irmão André também pegou a barata assim, ó. Levou lá para fora uma vez, aí o irmão pegou a barata. Agora, se é o irmão Seite,
A gente já não sabe qual seria a reação. Você vê ele todo, cabelo grisalho, todo se querendo. Eu vou fazer um teste qualquer dia desse, pra você ver quem está ligado ou não. Mas brincadeiras à parte, sabe o que significa isso? A barata é a tempestade. E barata é agradável, sim ou não? É horrível. Asquerosa. Para mim, pior do que ela ser asquerosa é o cheiro dela. Misericórdia. Agora, mesmo diante disso, eu preciso entender que a pregação, o momento, a palavra, o valor desse momento é muito maior do que uma barata. Ainda que eu tenha nojo, ainda que eu sinta o cheiro, assim age o médico. Imagine o médico, a pessoa chegando lá com o osso quebrado para fora, fratura exposta. Ou então vendo o osso da pessoa. É terrível, sim ou não? Mas ele entra num estado de controle emocional para fazer o que ele precisa fazer. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não importa a adversidade, a tempestade ou as baratas da vida que estejam perturbando você. Você precisa entender que o teu Deus é muito maior do que tudo isso. A sua vida vale muito mais do que a situação, circunstância, pessoa, seja o que for, inclusive o Satanás. O Satanás, ele não foi criado à imagem e semelhança do Criador, não. Ele é um ser espiritual. Os únicos seres à imagem e semelhança do Criador é o ser humano. Então, eu sei que no momento da crise, da tempestade, você e eu sentimos o dano. Mas a palavra do Senhor para nós é essa. Ei, mantenha a posição, mantenha o controle, persevere. Você ainda vai aprender. Eu estou te tratando, eu estou te ensinando, eu estou forjando o teu caráter, eu estou determinando quem verdadeiramente você é. Amém? E o último ponto é prosperar mesmo em dias maus. Essa palavra nem combina. Prosperar com dias maus. Nosso cérebro não aceita, mas olha que coisa linda. José, vamos para a prova da Bíblia? José prosperou na vida boa. Sim ou não? José prosperou mesmo na prisão. Botou no poço, prisão, traição, e ele prosperou. Então não é sobre o que você está passando, não é sobre quem está fazendo alguma coisa com você, é sobre o Deus que está contigo. É só isso. O que eu vejo nessa frase, isso aqui é uma frase, José prosperou mesmo na prisão. Pastor está inventando. Gênesis 39, capítulo 39, versículo 21 ao 23. Por favor, para a gente ir para o fim. Daniel foi promovido mesmo no cativeiro. Vamos ver aqui, palavra? O Senhor, porém, estava com e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, o líder. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Último, e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, ou seja, entregou na mão dele e ficou tranquilo que ele foi lá fazer, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor. Então não é sobre prisão, não é sobre poço, não é sobre isso, é sobre quem está com você. Vocês estão entendendo? Então a partir de agora a luta vai vir, a tempestade vai vir, mas você vai com essa visão, você vai com esse conhecimento, e você vai usar essa palavra. Se eu tiver uma tribulação, eu vou prosperar no meio da tempestade. E aí Daniel foi promovido mesmo no cativeiro, estava como escravo. Paulo escreveu cartas poderosas estando preso. Essas cartas de Paulo, ele escreveu a grande maioria preso. João escreveu o Apocalipse aonde? Em Bahamas, Cancún, tomando aguinha de coco, preso para morrer. Ele escreveu um dos maiores e mais importantes livros da Bíblia. Vocês estão entendendo? É na tua luta que você vai fazer grandes coisas. É na tua luta que Deus vai aperfeiçoar o que Ele tem que aperfeiçoar em você. Porque eu nunca vi ninguém aprender nada na festa. Eu nunca vi ninguém tendo lição numa festa.
Eu nunca vi ninguém tendo lição com coisa boa, sabe? Até quando você vai numa praia, que você está ali bebendo uma água de coco, e você está, por mais que você esteja refletindo sobre o horizonte, o que realmente é muito difícil, dificilmente você está aprendendo alguma coisa relevante. Agora, quando você está no deserto, irmão, primeiro que você já começa a orar muito para o escorpião não te morder, para você não morrer de sede. Você já começa já a ir a buscar. Na praia não, você quer relaxar. Então, quando eu entendo isso, quando Deus me faz pensar sobre isso, eu entendo que a tempestade ela é para o meu bem. A tempestade, em nome de Jesus, será para o teu bem. E aí, o ambiente externo não define o seu sucesso. O ambiente externo não define o seu sucesso. Sabe o que significa isso? Aconteça o que acontecer do seu lado. Isso não define quem é você, se você é bom ou é ruim, se você vai crescer ou não vai crescer. Nem os demônios, nem circunstâncias, nem adversidades, nem tempestade, nem pessoas têm o poder de definir quem é você. Só tem uma pessoa que teve a ousadia de declarar isso com muita autoridade. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o que você está vivendo, o que você está passando, não define de verdade quem você é. Você é o que Deus diz que você é, não o que as pessoas dizem. E aí, o ambiente não define. Quando Deus está contigo, você anda com sabedoria até nos dias maus e se torna uma plataforma de crescimento. Depois das experiências ruins que você tem, você vai ter conselho para dar, para ajudar outras pessoas que não estão suportando o que você suportou. É sobre isso. E eu concluo dizendo, você não está sozinho na tempestade. Essa é a melhor parte. Você não está sozinho, porque na tempestade, parece que você está sozinho. Mas Deus está te dizendo e me dizendo, você não está sozinho. Porque mesmo que você ache que está sozinho, uma das 8.000 promessas que eu fiz a você é de que eu estaria com você até o fim. Deus está usando cada luta para moldar você e te levar a um novo nível. Não existe medalha, não existe promoção, não existe emprego melhor se você não fizer as provas. A gente quer crescer, a gente quer ser abençoado, a gente quer florescer, a gente quer transbordar, mas para você ser levado para um outro nível, você tem que ser provado nesse nível. Então entenda que o que você está passando é Deus te provando e Deus forjando. Sua prosperidade não começa quando tudo melhora lá fora. Ela começa quando você é transformado aí dentro. Porque às vezes você quer que as circunstâncias mudem. Quero te dizer, não vai mudar. Você quer que as pessoas mudem, elas não vão mudar. Mas quando você muda, está tudo resolvido. Porque enquanto você esperar as pessoas... Ei, mãe, enquanto você esperar seus filhos te amarem, você vai sofrer. Se ame, se respeite, cuide de você e ore para que o Espírito Santo os convença, para que eles tomem vergonha na cara e te honrem. Marido, mulher, a mesma coisa. Você tem que se valorizar. Se você não se valorizar, se você ficar dependente emocional, que a gente tem essa inclinação, porque todos nós tivemos traumas de infância. Meu pai não abraçou, meu pai não me abraçou, minha mãe não me beijou, meu pai não me botou no colo, ah, meu Deus, a minha avó me batia, a minha avó me escorraçava porque eu sou filho de não sei de quem. Ok, eu entendo, é uma dor, mas isso torna a nós dependentes emocionais. E eu acho lindo quando eu vejo uma pessoa que ressignifica isso
e sabe realmente qual é o seu valor. Só que situações vão acontecer para você não saber qual é o teu valor ou você colocar em xeque o teu próprio valor. Mas quando você entende isso com o coração aberto, não sobre os outros, mas sobre você, toda tempestade que vem, ela não te derruba. Ela só te faz crescer. Porque, olha, pode ver as plantinhas e pode ver o mato. Depois daquela chuva, elas vão ficar mais fortes, mais viçosas, mais verdinhas e vão crescer mais. É sobre isso. Coloque-se de pé e eu quero que você faça essa oração. Se você está passando por alguma tribulação, por alguma coisa que está afligindo o teu coração, coloque essa palavra e fala: Senhor, eu estou entendendo que mesmo diante dessa tempestade que eu estou passando, dessa situação, dessa circunstância, seja ela causada por questões espirituais, humanas, sociais, me mostra onde eu preciso crescer. Mas forja o meu caráter nessa história. Forja o meu caráter, me dá convicção, me dá certeza. Senhor, trabalha em mim. Porque a gente quer muito que Deus trabalhe nas circunstâncias, a gente quer que Deus trabalhe nas pessoas, a gente quer que Deus faça lá. Mas a tempestade vem para a plantinha ficar verdinha. Então não é sobre a situação, é sobre mim e sobre você. Você vai repetir comigo esta oração em nome de Jesus. Pai, vamos falar com autoridade para que a energia ultrapasse esse lugar? Vamos lá? Pai, eu te agradeço, porque até as tempestades servem ao teu propósito. Dá-me fé, perseverança e sabedoria para crescer nos dias difíceis. Ensina-me, Deus, a confiar em Ti, mesmo quando não entendo. Me ensina a descansar, a exercer a minha fé, a minha perseverança e a minha paciência. Em nome de Jesus. Amém. Que nesta manhã o Senhor tenha tratado nos nossos corações. Que toda e qualquer tempestade, se a gente permanecer na posição, nós vamos crescer mais. Você vai florescer mais. Você vai frutificar mais. Faça esse exercício quando chegar na sua casa. Se não tiver planta na sua casa, observe os matinhos da rua. O que aconteceu depois daquela tempestade de sexta-feira? Você vai observar que individualmente a planta, ela melhorou por ela mesma. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Hoje, às 19 horas. Hoje, às 19 horas, o tema da noite, que você não falte para você fechar o ciclo de hoje. Opa! Entregue a dor ao Senhor e viva o seu propósito. Entregue a dor e viva o propósito. Vai ser uma noite de você realmente colocar diante do altar toda e qualquer situação que tem te feito sentir dores emocionais, psicológicas, espirituais e até física, porque está afetando o seu físico. Eu bem sei o que é uma dor. Na mente, na alma, no coração, ela afeta o físico. Então, a noite de hoje, o Senhor separou e que Ele nos dê graça, vida e saúde e condições de estar aqui, para que nós possamos colocar diante de Deus e entregar. Já aprendemos o que fazer na tempestade e agora nós vamos aprender a entregar a dor para cumprir o seu propósito. Vai estar do lado da cantina a lista, por favor, coloquem lá a lista, para que você coloque o seu nome e um ministério que você gostaria de se preparar para atuar na igreja. Porque é hora de você deixar para trás tudo que te prende e servir ao Senhor, e Ele vai continuar a obra que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Estende a sua mão. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra.
Te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que tem nos instruído, nos ensinado todas essas coisas. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a tua verdade, a luz em meio à escuridão, porque a tua palavra é real, quando ela diz que é lâmpada para os nossos olhos e luz para o caminho, porque ali recebemos orientação do Senhor na tua palavra. Então que esta palavra ache morada nos corações. Se há pessoas aqui que estão passando por momento de tempestade, por momento de angústia, de tristeza, de tribulação, de perturbação espiritual, eu quero declarar debaixo desta palavra que toda tempestade servirá para o crescimento desta pessoa. E se ela permanecer, se ele permanecer no Senhor, crendo na tua palavra, recebendo a tua palavra, se posicionando diante da tua palavra, o Senhor os honrará sobremaneira na terra. Engrandeça o nome desta pessoa, engrandeça o nome desta família, mude a sorte desta família. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre cada oração que você tem feito neste lugar e sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos te acompanhem não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga: vai em paz,